Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse tema que nós colocamos para essa noite, um tema muito desafiador, os pensamentos, ocupe bem a sua mente. Na quarta-feira nós terminamos o estudo da Confissão de Fé, capítulo 33, e nós aprendemos um pouquinho sobre o juízo final. Esse é o tópico 1 de 3 da Confissão de Fé, que diz respeito ao juízo final. Diz aqui, já determinou, Deus já determinou um dia no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra. Comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão, segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do corpo. Nós vivemos dia a dia, uma agenda, compromissos, mas nós nunca podemos esquecer que existe um dia que precisa estar na nossa agenda, embora a gente não sabe o dia específico, mas ele virá, que é o dia do juízo final. Está determinado por Deus, onde todas as pessoas comparecerão. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, justos e ímpios serão julgados e vão receber o bem ou o mal. Nós somos justificados, nós somos salvos, mas isso não significa que nós não somos pecadores, que nós não somos culpados. A grande alegria que nós temos de aguardar esse dia é que será um dia que, embora seja apontado o nosso pecado, também nós teremos esse passaporte, esse preço que foi pago por Jesus na cruz. E assim, neste dia, receberemos galardão, receberemos a justiça de Cristo, estaremos com o Senhor. Enquanto aqueles que não se prepararam, aqueles que não se converteram, aqueles que não estão com Cristo, terão julgamento e vida eterna. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que como cristãos, nós devemos viver diferente. E aqui, quando diz que compareceremos perante o tribunal e vamos dar conta, ele coloca 3 palavrinhas aqui: os nossos pensamentos, palavras e atos. Pensamentos, palavras e atos. E na própria quarta-feira nós comentamos que quantas vezes nós temos uma responsabilidade, talvez maior, por sermos crentes, por sermos membros de uma igreja, com os nossos atos, aquilo que parece. Hoje é difícil fazer alguma coisa escondida, né? Tem sempre alguém tirando uma foto, tem sempre alguém por perto, tem sempre alguém nos vendo. As nossas palavras, elas são ouvidas, muitas vezes gravadas como provas, mas e os pensamentos? É difícil, ninguém pode adivinhar os nossos pensamentos, ninguém sabe o que passa pela nossa mente. E quando a gente pensa então em cuidado, às vezes a gente dá um maior cuidado para os atos, depois um pouco de mais cuidado para as palavras,
E o pensamento parece que, vou relaxar aqui, né? Deus sabe de tudo. E a nossa mensagem de hoje, eu disse que é um desafio, porque nós queremos trazer aqui a ideia de que os nossos pensamentos são a coisa mais importante. E deve ser a nossa prioridade, deve ser o nosso cuidado. Porque nós sabemos que tudo começa com o pensamento. A palavra fala, a boca fala que o coração está cheio. Os nossos atos, nossos frutos também estão relacionados ao que o nosso coração faz. Em Lucas 6 tem uma passagem que fala de uma árvore boa, de uma árvore com um bom fruto. E ele deixa bem claro que uma árvore má não pode produzir bom fruto. Uma árvore vai produzir um fruto correspondente àquilo que ela é. E usa a expressão do coração, no verso 45, Lucas 6,45, que o bom homem, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente fala de pensamento, algumas outras palavras, elas estão relacionadas. Coração, pensamento, coração e os nossos olhos. Muitas vezes a Bíblia traz o olho também como um sinônimo de, se os teus olhos forem bons, né? Falando do nosso pensamento, do nosso coração. E esse deve ser então o nosso cuidado. Se a nossa aparência está tranquila, se nós conseguimos enganar as pessoas com algumas palavras doces, isso não importa. O importante é o coração e o que Deus vê de nós. Existe muito vaso de barro pintado de ouro, né? Parece uma beleza, mas o que realmente é? Mas o nosso desafio não é descobrir quem que é vaso pintado de ouro. O nosso desafio aqui é nessa noite separar esse tempinho para pensar nesse tema. Não vamos estudar apenas um texto, vamos estudar alguns textos. E é um tema que é muito abrangente, mas vou tentar resumir e terminar hoje. Nós começamos com uma questão aqui: se o nosso coração é algo que deve chamar a nossa atenção, se os nossos pensamentos também são importantes, nós precisamos purificar o nosso pensamento, purificar o nosso coração, purificar os nossos olhos. Jeremias 4,14: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? E nessa passagem de Isaías 55, nós aprendemos que os nossos pensamentos, muitas vezes, não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Mas esse versículo 8, ele não quer dizer, então você faz uma coisa e Deus fala outra, e você é uma coisa. Não, ele está querendo dizer que, porque se nós andarmos por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos caminhos, nós estaremos indo para o lado oposto do que é Deus. Então qual é o grande chamado? Converta-se ao Senhor. Alinhe o seu pensamento com o Senhor, os seus caminhos com os caminhos do Senhor. Purificar o coração, ele começa nesse buscar ao Senhor. E aqui é um alerta, né? Enquanto se pode achar, a Bíblia está cheia de alertas desses. Enquanto há tempo, enquanto é dia, converta-se ao Senhor. Aproxime-se do Senhor. Tiago 4,8 disse: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
aproxime-se de Deus. Mente dividida, não é possível andar em dois caminhos. Nós temos que nos aproximar de Deus e ter um só pensamento, ter um só sentimento. Mas como nós vamos fazer isso, irmãos? Nós precisamos da ajuda do Senhor. Peça ajuda a Deus, desde de manhã. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Acho que é uma oração que nós temos que fazer, não é de manhã só não, né? A cada minuto, em todo o tempo. Peça ajuda a Deus. Deus muda o nosso caminho, Deus muda o nosso pensamento, Ele purifica o nosso pensamento. Isso é possível. Na aula da classe dos adultos nessa manhã, nós ouvimos a respeito de como Deus muda o coração de um rei mau como Ciro, para que ele fizesse algo bom, como convocar o povo de Deus para voltar à terra prometida. Falamos a respeito de Paulo, que no seu coração mau, que no seu coração guardava perseguição aos cristãos, Deus mudou o coração dele e colocou no coração dele o desejo de evangelizar. Na Bíblia existem vários exemplos e nós não podemos permitir que o inimigo nos convença que viver de qualquer forma está bom, que nós estejamos dando lugar, né? A palavra de Jeremias é forte, né? Hospedando os maus pensamentos. E aqui, irmãos, como eu disse, o tempo é curto, mas mau pensamento é uma lista aqui que a gente ficaria aqui, é uma lista muito abrangente. Mau pensamento em relação ao próximo, mau pensamento em relação aos desejos desse mundo, maus pensamentos em relação ao negativismo, nunca achando que vai dar certo nada, não confiando. Até quando nós vamos hospedar esses maus pensamentos? Tem uma canção do Diante do Trono que diz: dá-me um coração igual ao teu. É uma letra muito bonita, é como que uma oração essa letra desta música. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Peça a Deus. Filipenses é um exemplo de que Deus responde a esta oração, que no verso 7 diz que podem experimentar paz. Por quê? Porque o Senhor guarda o coração e a sua mente. Aqui é uma das questões, né, dos pensamentos hospedando a ansiedade. E o texto diz: não ficam preocupados, não vivam preocupados, orem a Deus pedindo e agradecendo já por tudo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente. Deus muda o coração, todas as situações. A nossa força é o Senhor. Esse texto também ele é muito importante no que diz respeito a este tema, porque ele fala que nós, embora vivamos no mundo, nós não pensamos como o mundo, e a nossa luta não é como a luta deste mundo. O mundo não tem forças contra o mal, pelo contrário, né? Ele vai na correnteza do mal. O mundo,
é inventador de mal, de males. Mas nós não podemos ser como o mundo. Nós precisamos recorrer a Deus, porque Deus e as armas de Deus, verso 4, não são carnais, sim poderosas, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas. Quando ele fala de anular sofismas, de ideias, as filosofias do mundo, as ideologias que o mundo tem, e a gente cada vez mais se decepciona com notícias em relação ao mundo e às suas decisões, mas esses têm o pensamento perdido, podre, estragado. Como tomar decisões corretas? E aqui diz que o Senhor é capaz de fazer algo em nós muito especial. Com esse poder, Ele consegue fazer com que nosso pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Olha que frase bonita: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pensamento protegido para pensar conforme Cristo, ter a mente de Cristo, ter o sentimento de Cristo. Esse deve ser a nossa busca, crendo que Deus pode fazer isso, porque nós, irmãos, nós não temos condição, mas nós não podemos desistir de lutar, não podemos desistir de crer, porque Deus pode mudar, como tem mudado muito já o nosso coração. Quantos aqui podem testemunhar quanto viveram alimentando maus pensamentos, mas pela graça de Deus hoje estão aqui na igreja, buscando orar, buscando cantar, buscando estudar a palavra de Deus. Mas nós precisamos sempre lutar, sempre nos exercitar, sempre seguindo o caminho do Senhor. E aí, irmãos, não basta esvaziar a mente, não basta Deus agir na nossa mente, nós temos que ocupar os nossos pensamentos. Mente ocupada com boas coisas, nem sobra tempo para maus pensamentos. Se você está na igreja agora aqui cantando aqui, você não está pensando em outras coisas, pelo menos nem tanto quanto estaria se você estivesse numa festa por aí. Se nós nos ocupamos com as coisas de Deus, nós vamos assim alimentar os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos olhos terão coisas boas para ver. Mas se nós formos atrás das coisas do mundo, com a desculpa de que não tem problema, não vai fazer diferença, eu não serei influenciado por nada, nós vamos ter muita dificuldade de alimentar bons pensamentos. Claro que nós não somos tirados do mundo como se vivêssemos no mosteiro, né? Ficássemos só na igreja, quando é que sai daqui vamos lanchar, pois tem um lugarzinho para a gente dormir ali, né? Bom, né? Segunda-feira você tem culto, todo mundo aqui, numa comunidade. Não, nós estamos vivendo no mundo, mas não no mal, livres do mal, no mundo, mas como luz do mundo, diferente do mundo. Então, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é importante. Nós vivemos num momento complicado, irmãos, da questão da tecnologia. Isso é um avanço, é uma bênção para nós, mas ao mesmo tempo tem trazido muita confusão mental. Os nossos pensamentos, nossa mente tem sido alimentada, ou nem digo alimentada, mas bombardeada
por tanta coisa, tanta informação, e ao mesmo tempo que tem coisas boas, tem coisas más. Multiplica o bom e o mal, e nem é difícil dizer o que mais as pessoas procuram. E nós precisamos entender que nós precisamos fugir um pouquinho disto. Nosso cérebro não foi feito para ficar tendo informação a cada 5 segundos, vendo tudo, conhecendo tudo, vendo todos. Temos que dosar essa questão. E nem quero falar das coisas ruins que existem por aí, que hoje ficou fácil para trazer todo tipo de mal para dentro da nossa casa, né? Através da internet. Quero chamar a atenção para a responsabilidade nossa, irmãos. Quero voltar um pouquinho e falar sobre como é sério esse assunto. Pensamentos, palavras e atos. Como é sério a gente ter preocupação com o pensamento, com as palavras, com os atos. Vou voltar ao contrário. Com os atos, com as palavras, mas não tomar cuidado com os nossos pensamentos. Como é sério isso? Somos o que pensamos. Algumas frases aqui interessantes. O pensamento é uma matéria-prima para a realidade. O que ocupa a sua mente vai afetar diretamente a sua vida, para o bem, para o mal. Eu gostei dessa ideia, desta última frase, que é uma frase que diz: vivemos em 2 ambientes, o mundo e o nosso pensamento sobre o mundo. Eu até pensei em mudá-la para vivemos em 2 mundos. Um mundo, a realidade, um mundo é o mundo que o nosso pensamento transforma essa realidade. Como nós transformamos a realidade na qual nós estamos inseridos. Os eventos e elementos externos são matéria-prima, produto acabado, constitui tudo que a mente fizer dessa matéria-prima. Então existe a matéria-prima, os acontecimentos, o lugar que nós estamos, mas a nossa mente que vai produzir, digamos assim, um fruto. Você pode estar aqui ouvindo uma mensagem, você pode estar aqui, eu sempre digo isso, né, pensando na pizza depois do culto. Ou você pode simplesmente estar em qualquer lugar, aqui, ó, na mente. Se você pega 3 pessoas vivenciando uma mesma realidade, se elas forem contar para você o que aconteceu, cada uma vai contar uma coisa totalmente diferente. E muitas vezes a gente conta ressaltando o que aconteceu de mal, né? O que foi pior naquilo. Vamos fazer um relatório do culto. Você acredita que fulano caiu? Ele foi lá entregar o dízimo e caiu no chão. Mas você só tem isso para contar do culto? Ninguém caiu não, viu? Até agora. Os nossos pensamentos, mais do que as circunstâncias, os nossos pensamentos determinam quem nós somos. Por isso é importante cuidar dos nossos pensamentos. Quem nós somos? O que nós pensamos. Tem uma ilustração que diz que um homem sentou debaixo de uma árvore, e essa árvore era chamada a árvore dos desejos. E lá ele sentado, ele não sabia de nada, ele falou: nossa, estou com fome. Aí de repente apareceu um monte de comida deliciosa. E ele falou: poxa, que bom, mas se tivesse algo para beber seria ótimo, não? E aí de repente aparece uma bebida gelada, e ele olhou assim: nossa, o que está acontecendo? Acho que existem maus espíritos ao meu redor. E ali apareceram horríveis espíritos, e ele disse: dessa forma eu vou morrer. E morreu. E aí tem uma frase que eu coloquei aqui: pensamentos podem tornar-se realidade? Bom, nem todo pensamento se torna realidade, mas olha que interessante aqui.
Nem todo pensamento torna realidade, mas tudo o que é a realidade, antes de executado, foi pensado. Tudo o que é realidade foi antes de executado, pensado. E aí vocês estão entendendo, eu estou falando do poder da mente, eu não estou comparando essas coisas que tem aí pelo mundo, não, de coach e tudo mais. Eu estou falando em relação ao poder da mente, em relação a Cristo, em relação a viver conforme a vontade de Deus, mas isso se estende à nossa vida geral. O que nós pensamos, o que o nosso coração está vivenciando, isso vai se transformar em atitudes, em palavras. Isso vai mudar a nossa vida. Como um pensamento pode mudar a nossa vida? Como uma decisão muda a nossa vida? Seja de um emprego, seja de escolher uma profissão, um casamento. Nós precisamos nos preocupar e cuidar dos nossos pensamentos. Isso é muito importante para nós. Filipenses 2,5 diz: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ter o pensamento, o sentimento de Cristo. Tem uma frase de Tozer que diz: os cristãos experientes jamais pensam diretamente sobre as coisas, mas seus pensamentos vão primeiro a Deus e dele para a sua criação. Vou ler de novo. Os cristãos experientes jamais pensam diretamente sobre as coisas, mas seus pensamentos vão primeiro a Deus e dele para a sua criação. Os nossos pensamentos nunca deveriam ser pensados antes de a gente colocar nas mãos de Deus. Ou seja, nós pensamos junto com Deus. Ninguém pensa, nem deve pensar sozinho. Toda a questão que chega, que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, devia ser pensada na presença de Deus. E tem coisa que a gente não... Deus, dá um tempinho aqui, né? Porque eu preciso pensar um pouco aqui em umas coisas aqui que o Senhor não pode estar presente. Então, não está certo. O nosso pensamento, antes de qualquer coisa, tem que primeiro ir a Deus, pedir a permissão a Deus, conversar com o Senhor. Nós não somos donos de nós mesmos, nós não temos autonomia, nós somos servos, nós somos filhos. Paulo não fala que nós devemos morrer para nós mesmos, servir a Cristo. Então, tudo deve passar perante o Senhor. Tudo deve passar perante o Senhor. Quero terminar dizendo o seguinte: mudança de mente gera mudança de atitude. E se um dia tem 1440 minutos, significa que você tem 1440 oportunidades diárias para pensar bem. Um minuto parece pouco? Fica sem respirar, né? Ou vou marcar aqui e vamos ficar em silêncio um minuto. Dá para pensar muita coisa em um minuto. Você tem 1440 oportunidades. Em que pensar? Até quando hospedarás os maus pensamentos? Deus assim nos abençoe, possamos pensar nas coisas lá do alto e não das que são daqui da terra. Pensar nas coisas que não veem, não nas que se veem. As que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Pai querido, nós temos que confessar, ó Pai, o quanto somos pecadores em atos, em palavras, mas principalmente, ó Deus, em hospedar maus pensamentos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, para que nós não estejamos tentando nos esconder a partir do prazer dos maus pensamentos ou de qualquer pensamento que não seja de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Aplique a Tua palavra, a Tua mensagem, ó Deus,
e que nós possamos clamar ao Senhor, ó Pai, desde de manhã, que as palavras dos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradável ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, nos dê um coração disposto a obedecer, disposto a te servir, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.